Já estamos de volta com o SP Record, agora 7 horas e 31 minutos. E hoje, dia 11 de abril, o mundo todo volta a atenção para a doença de Parkinson, uma condição neurológica degenerativa que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Essa data marca a importância da conscientização e também fala sobre os avanços no tratamento dessa doença. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui agora no SP Record o neurocirurgião Eduardo Quaggio. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui ao SP Record. Muito obrigado, Olivia. Muito obrigado pelo convite. Doutor, primeiro explica para a gente o que é a doença de Parkinson, como ela afeta o cérebro? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. É uma doença que ocorre por degeneração dos neurônios dopaminérgicos. Dopamina é um neurotransmissor do cérebro, do sistema nervoso, que está muito relacionado ao funcionamento, ao bom funcionamento dos circuitos motores, entre outras coisas. Na doença de Parkinson, o mais importante é a perda da dopamina nos circuitos motores. Então, é uma doença degenerativa, neurológica, e está envolvida a perda da dopamina e principalmente com manifestação de sintomas motores. Doutor, existem fatores de risco para a doença de Parkinson? Não, na verdade, não tem fatores de risco conhecidos, tá? Importantes para a maioria dos casos. Tá? Então, a maioria dos casos são esporádicos, ou como a gente diz, idiopáticos na medicina, quer dizer, sem causa conhecida. Um pequeno percentual de casos, entre 5% a 10%, tem hereditariedade envolvida, quer dizer, tem fatores genéticos envolvidos. Tá? Então, se eu tenho alguém na família que tem essa doença, eu preciso ficar atento aí para os sintomas iniciais, né? E quais são esses sintomas? Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas os sintomas iniciais mais frequentemente percebidos na doença de Parkinson são sintomas motores, principalmente tremores, dificuldade de movimento, lentidão de movimento, rigidez. Em fases mais tardias aparecem também outros sintomas, dificuldade de equilíbrio, até sintomas cognitivos, mas em fases já bem tardias. Tá? E também tem a fase pré-clínica da doença, que pouca gente conhece, onde aparecem sintomas de depressão, dificuldades no sono, constipação intestinal, perda de olfato, mas via de regra as pessoas percebem a doença na fase motora, quer dizer, numa fase onde já ocorreu uma perda significativa da dopamina cerebral. E como é feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico é fundamentalmente clínico, tá? Então, o diagnóstico é feito pela história clínica do paciente e o exame clínico do paciente, observação do paciente em consultório. Existem exames, mas que se faz principalmente para descartar outras condições. Tá? E doutor, como é que é feito o tratamento? A partir do momento que eu identifiquei essa doença, como é o tratamento? O tratamento, na maior parte das vezes, pode-se dizer que sempre, na fase inicial da doença, o tratamento vai ser medicamentoso, quer dizer, remédios que substituem ou estimulam a produção de dopamina, que é o neurotransmissor mais perdido, que é o neurotransmissor perdido, né, nessa doença neurodegenerativa, e tratamentos de reabilitação, com fisioterapia, fonoterapia, para melhorar a qualidade de vida e adequação do paciente à doença. Doutor, e quais são os principais avanços que a gente tem nesses tratamentos hoje em dia? Os tratamentos medicamentosos vêm evoluindo há décadas e tem tratamentos muito bons, farmacológicos. Tá? Um ganho enorme na terapia do Parkinson nas últimas décadas vem sendo a terapia cirúrgica com estimulação cerebral. Ultimamente, esses aparelhos têm avançado em tecnologia e agora a gente já tem dispositivos com estimulação adaptativa, quer dizer, dispositivos que estimulam o cérebro do paciente de acordo com a necessidade em tempo real. Isso está em desenvolvimento ainda, mas já é realidade na nossa prática. E tem coisas em estudo, tem terapias imunológicas, genéticas, que estão em fase de estudo ainda. Então,
muita coisa vem surgindo nos últimos anos. São terapias que permitem o controle dessa doença, doutor? Exato, é uma doença que não tem cura, mas tem diversas possibilidades terapêuticas, começando com reabilitação e medicação, até passando por cirurgias de estimulação cerebral. Também tem outros tipos de cirurgias ablativas, mas atualmente o que mais se faz é esse tipo de cirurgia que a gente chama de DBS, que vem da sigla em inglês Deep Brain Stimulation, que é a estimulação cerebral profunda, tá? Que é o marca-passo cerebral que o pessoal fala. Coloca-se um eletrodo de cada lado no cérebro e estimula-se regiões específicas no cérebro que fazem com que os neurônios de certas regiões voltem a funcionar mais próximo da normalidade. Doutor, e como o Parkinson vai afetar então a vida dos pacientes, dos familiares também? É uma doença que causa diversas dificuldades funcionais do paciente, do ponto de vista motor, atividades laborais, de rotina, de convívio social. Então, é uma doença que tem um impacto psicossocial expressivo, né? Tanto para o paciente quanto para os familiares. Por isso é muito importante a gente saber lidar, identificar e tratar, né? E o apoio psicológico também é uma ponta importante, né, para os pacientes? Com certeza, porque é uma doença que traz transtornos de ansiedade, depressivos, de inadequação e esse apoio psicológico, sem dúvida, ajuda o paciente, os familiares e os cuidadores a lidar com a doença de forma muito melhor e até a aderência aos tratamentos, né? E esse dia 11 de abril, dia dedicado, então, para a gente falar sobre a doença de Parkinson, é muito importante, né, doutor? Claro, é ótimo que se tenha essa conscientização a nível global, tanto sob o ponto de vista de empatia, né, para o paciente, para os cuidadores e também sob o ponto de vista de estímulo das entidades de pesquisa, para que cada vez sigamos avançando e melhorando as tecnologias, né? Doutor, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente no SP Record, com esclarecimentos tão importantes. Muito obrigado. Muito obrigada, até a próxima, doutor. Uma boa noite. Tchau.